Esse vídeo que você vai assistir aqui agora, ele carrega uma mensagem muito perigosa pelo modo como ele substitui a real importância do espírito do Evangelho de Cristo e, consequentemente, isso modifica os parâmetros da interpretação de tudo. Vamos lá. Eu vou confessar um dos maiores pecados que eu já tive na minha vida. Tem gente que acha que o pobre ele é humilde, né? Existe mais rico humilde do que pobre humilde, porque só pode prosperar quem é humilde. Olha, no planeta onde esse e todos os demais pastores, escravos da teologia da prosperidade, vivem, só lá existem mais ricos humildes do que pobres humildes. E sabe por quê? Porque para eles os pressupostos de Cristo foram substituídos pelos pressupostos da teologia da prosperidade. E, portanto, para esse tipo de mentalidade, o cerne de todas as coisas não é a vida em Deus. Mas sim, para eles, o conceito de riqueza não é definido pelo valor imaterial da glória de Deus em Cristo, que nos é concedida como graça no coração. Não. Para eles, riqueza é dinheiro e poder de visibilidade e influência entre os homens. Para essa mentalidade, essa é a finalidade última do que seja supostamente a obra de Deus. E é considerando isso que você vai entender a natureza da perversão desse tipo de discurso aí no vídeo. Onde para ele, pobre é supostamente arrogante. Só porque pobre não faz de tudo para ficar rico. E de que rico é supostamente sempre humilde, pelo simples fato de ter conseguido ganhar dinheiro. O pobre, ele não enriquece, ele não prospera, porque ele é arrogante, ele acha que não precisa aprender nada. Você fala para ele, lê livro, ele dá risada na sua cara. Você fala para ele, estude, ele fala, não preciso. Ele achar que sabe demais, ele achar que sabe tudo, isso é humildade ou é arrogância? Não sei. Ele achar que sabe demais? Eu pergunto, que saber é esse? Porque depende. Sim, isso tanto depende do que está sendo ofertado como conhecimento, tanto quanto também depende daquilo que o sujeito está buscando para a vida dele. Porque raciocina comigo, se eu estou buscando ficar rico financeiramente, é muito mais pertinente buscar não uma igreja, mas sim, sei lá, um coach de finanças, ou realmente procurar me atualizar e me aperfeiçoar no meu trabalho. Agora, se o sujeito procura uma igreja, se ele vai até um pastor, que é tido como um representante de Jesus, e ele assim o faz em busca de encontrar luz e benefícios imateriais como paz, amor, comunhão e misericórdia, mas aí ele chega lá no pastor e ao invés de ele receber os ensinamentos dos princípios de vida do evangelho, ele recebe o livro do primo pobre e do primo rico, além de receber vários estímulos só para encher o bolso, como sendo a suposta solução para todas as coisas. E aí, se ele negar esse tipo de coisa, ele estará então sendo arrogante? Ou seja, perceba que quando se muda a ênfase, muda-se toda a cadeia de interpretação. Como a ênfase da teologia da prosperidade é mamon, é o dinheiro, tudo gira em torno disso, de modo que quem dispensa conhecimento para obter dinheiro passa a ser necessariamente arrogante. E quem conseguiu obter dinheiro, para todos os efeitos, é o que é estabelecido como humilde. Mas no Evangelho de Jesus o critério é outro, minha gente. O cerne da coisa não é o dinheiro, mas sim o amor. E não sou eu que estou dizendo isso, viu? Veja o que diz lá em 1 Coríntios, no capítulo 8. O saber ensoberbece, mas o amor edifica. Se alguém julga saber alguma coisa com efeito, não aprendeu ainda como convém saber. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido por ele. Perceba como que para o apóstolo Paulo, o saber em si não é nada, e a gente precisa saber como convém, porque a finalidade é ser conhecido por Deus. Essa é a verdadeira riqueza do Evangelho de Cristo. Eu falo para pastores, para muitos pastores, você precisa aplicar diferentes coisas na sua igreja para mudar a sua vida. Sabe o que ele fala? Eu já estou orando, eu já estou jejuando, Deus quem acrescenta os membros na igreja. Eu falo, tá bom, então tu já sabe tudo. Perceba, né? Foi tempo em que orar e jejuar eram devoções que nos abasteciam em Deus. Sim, já foi tempo em que pessoas despertavam para o Evangelho de Cristo como um resultado da obra do Espírito no coração delas. Mas com a teologia da prosperidade, com a teologia do domínio, cuja ênfase é a riqueza material e o poder diante dos homens, lotar uma igreja deixou de ser uma obra do Espírito e passou a ser técnica. Sim, técnicas de envolvimento, de hipnose coletiva e de estratégias de persuasão. E para essa mentalidade, quem não substitui oração e jejum e confiança em Deus por essas técnicas e malandragens, essa pessoa vira arrogante. Então, o dia que eu tive a humildade e reconhecer que eu estava errado, que eu precisava aprender, porque o que eu achava? Que eu tinha unção e que com unção eu resolveria tudo. O maior causante de pobreza que existe no mundo
se chama arrogância. E a virada de chave na minha vida foi o dia que Deus me deu um choque de humildade. Eu entendi que se eu quisesse chegar em algum lugar, eu tinha que aprender com quem já chegou lá. Jesus amado, o apóstolo João, em sua primeira epístola, no capítulo 2, nos diz o seguinte: a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira, e não é falsa, permanecei nele como também essa unção, vos ensinou. Mas para o pastor aí do vídeo, e infelizmente para inúmeros outros, ter essa unção do Espírito em nós, ela deixou de ser suficiente, ela deixou de ser uma graça de Deus, e passou a ser interpretada como uma arrogância. Porque como eles substituíram Deus por Mamon, que é o dinheiro como uma divindade, a unção do Espírito de Deus então passou a ser um obstáculo. Porque para eles o caminho que é interpretado como vida são as técnicas, estratégias e o exemplo daqueles que ensinam a como ganhar dinheiro e popularidade diante dos homens. Portanto, eu termino aqui com as palavras do próprio Jesus, lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 6. Não acumuleis para vós outros tesouros, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corroem, e onde ladrões não escavam e nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, ou aquilo que você interpreta como tesouro, aí estará também o teu coração. Oh, minha gente, cuidado com os enganos que levam o seu coração para longe de Deus e para longe do espírito do Evangelho. E olha que eu não estou falando sobre o carnaval. É para pensar, gente boa, paz e luz, meus amigos e amigas.